Fala pessoal, Mocrio Talk trazendo aí mais react E aí, galerinha? com a voz ainda nessa falácia aqui que vocês Ah, não, estão é, a vendo, gente tem que gravar já no atrás do no pique, tamo no pique um atrás do outro. E hoje eu vou trazer aí musiquinha do Block. Não é Black, é Block, bloco. a criança demônio Okita Souji. Sim, Estão prontos para essa o falácia? mamado pela obra. Bom galera, vamos lá, sou muito fã de Shumatsu, sei nada do Okita, e é isso. Acho É, que o que eu no, sei é que o cara enfrenta o Suzano, ia falar isso que é o no deus máximo, eu espadachim. mostrei o Suzano do Marquinhos lá um pouco pro cara. Aham. Então eu sei que o Karen é um puta espadachim e enfrentou usando que eu Deus espadachim. Mas eu não sei nada da lore, não sei o É, quão forte o cara é, eu acho poder, essa nada. lore do cara ser um puto espadachim pra mim já é, mal, já é uma merda, já é ruim, já. Porque, né? A ideia do Sasaki Koshiro era isso, né? Exatamente. Um ponto que eu me pego um pouco do Okita e não, por princípio, não me faz querer muito do É, cara, é que eu vejo uma coisa meio sem propósito na obra. Porque pra mim o Sasaki já cumpriu. Mas vamos ver. Mas não, interessante. ele realmente é o preferido pelo autor, né? Tipo, foi Uhum, confirmado, né? São dois autores, né? Se eu não me engano. sim. Foi confirmado, né? E isso aí já era óbvio, não precisava nem falar, né? Os caras têm um mangá próprio do cara, né? Que não próprio do cara, mas que ele tá lá também. E é o mesmo personagem, tipo, o mesmo design, mesma coisa, tá ligado? Mesma personalidade. Tá ligado? Literalmente tudo, né? É o mesmo Aham. personagem, trouxeram pro Shumatsu, tá ligado? Como se aquele cara tivesse sido convocado pro Shumatsu. Assim. Entendi. E. E assim, o Okita, ele é um personagem que tá bem abaixo pra mim dos outros humanos, mas não é porque, sei lá, ele é ruim. Tipo, eu tive um pouco de preconceito quando eu falo o Kita, e aí, pô, preferido do autor, e blá. Mas, assim, num contexto geral, é legal. Eu acho que o problema do Okita não é o Okita. Olha que irônico, né? É os fãs do Okita? Também, não, acho que não, porque ele também foi bem hateado e tal. À toa, né? Contrário até. Hum. Mas eu acho que o problema do Okita é a obra em si, no sentido de que. Como é que eu posso dizer? Ele, obviamente, tem muitas vantagens, apesar de. A gente vai ver, obviamente, a luta, mas tem muita coisa que você fala, cara, tá, entendeu? Tipo, porque é o Okita, tá ligado? Você fica nessa Ah, paranoia, entendi. tá ligado? Não, você fica. Não Sim. tem como não ficar nessa paranoia. Só que. Ele tem muita coisinha que eu falo assim, putz, tá, é coisa da obra, sabe? Poderia ser legal, sabe? Uma coisa que eu reclamei assim, achei ruim de cara, mas depois eu gosto, que é o fato do Suzano ser muito fã do cara, tá ligado? Isso é um bagulho que de cara Entendi. eu achei Então eu muito acho. ruim, né? Mas, Então você acha que o Okita ele não é um personagem natural na obra? Tipo, é como se ele tinha que estar ali, ele é forçado dentro da esfera dele como personagem. Tipo isso. é, Isso que eu entendi. acho que dentro do dele mesmo não é tão forçado. Mas eu acho que isso do Suzano ser muito fã do cara e tal, no começo da outra eu achei muito paia, sabe? Tipo, Porque eu digo porque, por exemplo, você falou que tem um ponto a mais aí fora do Suzano, que o cara, por exemplo, é, tem alguma cena do cara e você vira e fala, nossa, mas é porque o Okita, né? Aí eu pensei, pô, será que o cara tá falando então, tipo, personagem exagerado, ou hiperbólico? Mas o cara é realmente. não, o Não é Kita natural na obra. A forma como ele é tratado. Ah, tem coisas que acontecem que, tipo, é no nível de nem é falar ô Kita. É no nível da própria obra. Por isso que eu tô falando que eu acho paia, tá ligado? uhum. Não é no nível de eu, como leitor, falar, meu Deus, que desgraça tá acontecendo. É porque é o Kita. Não, a obra vai lá e fala, tá ligado? Tipo, cara, isso é completamente ridículo, mas é porque é o Kita, tá ligado? Entendi. Mas assim, o Okita é um que eu particularmente achei, até a premissa contrária, porque todos os personagens geralmente eles têm uma ligação e uma premissa. Sei lá, Adão, pai dos humanos, Zeus, pai dos deuses, né? Uhum. Exemplos assim, né? O Sim, Book sim. vencia todo mundo com um golpe, o Thor também. Aí tem contrapontos, como o Tesla, que é ciência, e o Beelzebub, que é um demônio, magia, uma coisa religiosa. Então, assim, né? Tem esses paralelos, que são muito Sim. bons. Ou o Hades e o King, que são dois imperadores, né? Legal. Mas no Tem caso o do Buda e o. Né, o cara lá que. Eu nunca. O Zero. Miséria, Que o foi Zero consumido. Futuro, É, miséria, né? Zero Consumido Futuro. pela inveja, por raiva, por tudo.
Que é um personagem muito bom, o Zero Fuku ele é muito bom fora isso, né? Uhum. Eu acho que o Okita Sim. falta isso também. Mas, e aí o Okita, essa premissa do cara de criança demônio, eu acho muito, eu não gosto, sabe? Eu acho meio, tipo, é legal pela metade, né? Tipo, ah, nossa, criança demônio. Mas é muito Você acha que não tem Ed, muita a ver muito e não tem Ed. você acha que não tem muito a ver com o Suzano, por exemplo, em ter ligação de luta também, né? Cara, Ou será que tem? não, até tem pela lore do Suzano, por isso que eu falo que depois fica certo. Mas é porque a ideia, o que eu acho, uma coisa que eu acho muito paia já de cara. Suzano é o deus da espada, tá ligado? Então pra mim já é ridículo o cara ter problemas com a criança com tuberculose. Mas, Pô, hã, né? Tudo bem. É o sim. Okita, né? É o Okita. Ele Ah, tinha tuberculose, né? Acho que vai falar, obviamente, na música. O cara nunca lutou nenhuma luta na vida dele, mas o cara treinava lá em off, no tubérculo e tornou Deus. Esse, hipérbas, né? falasse. Hã. Muitas hipérbas. Mas assim, tipo, a ideia é isso. Deus da espada e o demônio da espada, entendeu? Essa é a Uhum, ideia. entendi. E E aí o grande, tipo, catarse da luta é que o Suzano alcança o nível da espada humana suprema, tipo, ele realmente alcança o ápice do que um ser humano poderia alcançar na espada, uma coisa que transcendental, porque tipo, um deus, por exemplo, não conseguiria aprender isso, é uma coisa humana, tá ligado? E o cara Sim. aprende. E o Okito ao contrário. E aí, de novo, eu acho muito foda o Suzano alcançando o ápice da espada humana. Porque tem tudo a ver com a história do cara. Do carinho e admiração que ele tem pela espada, pela técnica da espada humana, a arte da espada. Porque ele é o deus espadachim, ele foi o primeiro espadachim do mundo, assim, mas a arte da espada que os humanos criaram é o que o cara ama, tá ligado? Uhum, entendi. Então faz total sentido. Agora, o Okita, pra mim, só é paia, sabe? O cara usando a espada e todo mundo falando, tipo, nossa, os movimentos de espada dele alcançaram um nível divino. Entendeu? Ele se tornou o deus da espada. Tipo, sei lá, tá ligado? Eu acho paia. Sabe? Porque não diz nada, tá ligado? Não diz nada. Entendi. É um paralelo, né, mas tipo, É entendi, só pelo entendi. paralelo. Parece mais pela mitagem, né. Tipo, o paralelo com o Suzano faz sentido e é legal pela lore do cara, mas aí talvez com o Okita parece que é mais pela mitagem, do jeito que você estava descrevendo. Mas vamos ver a música, É, que vai acho que o resolver todas Suzano as só é paradas. muito melhor personagem. Deve ser isso, talvez, também. Pode ser isso. Vamos lá. Pode ser. Vamos Já ver. falei demais. No final vou só dar nota e encerrou. Assim. Mas o E no Kito é brabo, Kamikaze? tá? Eu acho o cara legal. Design. Morrendo tão belo, por isso que ao vê-lo em seu fim, demônio das invejas, também queria morrer assim. Era a ideia em Kyoto que os mais sanguinários viviam, sem gume de vermelho as ruas tingiam. Fez o maior assassino chamado Pequeno Demônio. Para que vai ser tão incrível que tanta falta desse lugar, dessas ruas cheiras de sangue magnífico. Sou o Goku, meus começar, eu acredito Deus foda que vai lutar comigo. Eu queria tanta minha era, na minha era mais forte. De medo luta contra quem assim é muita sorte. Carreira. Tudo da minha força, tá momento da minha morte. Todas como humano, eu te ensino antes do corte. Eu nunca tive medo, então simplesmente avanço. Quando desapareci, apareço no instante. Coração acelera, mas tem algo de estranho. Quando é muito love, mesmo sendo tão grande. Mas eu não gosto de rolar. Precisa de acrescentar. Que bom que pode aguentar. Eu vou subir essa espada. Postura incrível, com seu golpe e o meu braço quase fancado. Medo que é isso, sempre convivi com a morte, então tô acostumado. Não tenho medo de morrer lutando, meu maior medo é morrer sem lutar. Entenderam que mesmo um humano pode ter muita coisa pra ensinar. Você tem muitas formas de postura, mas o que faz contra umas informa. Minha previsibilidade te assusta, mas eu compreendo tudo agora. Se eu usar nosso amor pela espada admirável, sorry, mano, não me deixa bem impressionado. Bate medo no meu coração, tá acelerando. Vai esquentando, sinto meu corpo queimar. Demônio precisa se soltar. Você me descontrolar, não nunca vai se libertar. Ah, eu sou muito Ed. Cara, Loki é bom demais, velho. Vai, né? Tem que chamar que o cara sempre se lembra. Defender não teria como, então desvio
da distância se aproxima, me Hiperbólico. porque a criança demônio sempre ataca de frente. O cara perdeu o braço antes. Agora vem aqui perto. Frente a morte tantas vezes. Nunca foi questão de sorte, o samurai não pode morrer sem que o preço devere. Mas um golpe pra que tudo se encerre. Você fez o que eu queria que fizesse. Eu tô indo tanto, acho mesmo que eu morreria. Sem cumprir o que prometi pra ele. Não sou eu sempre a mesma coisa toda hora. Como eu controlei esse demônio tá no meu lugar. Como poderia ser honrado? Como fazer se eu não posso me controlar? Sinto que eu nasci pra matar. Mas honrado é quem luta pelo que acredito. Dá com um sorriso no rosto até o fim da sua vida. Então como um samurai honrado eu vou lutar. Até minha vida acaba. Lutando por todos até que ela doença vir. O mais poderoso nessa espada pode abrandir. Eu bati, eu senti perder toda a minha força. Mano, que me acompanhou a vida toda. Acho que é o fim. Eu morri sem lutar, morri sem sorrir. Aí a segunda chance veio. Não vou morrer aqui. Pego minha espada e me ergo. Tem algo a cumprir. Por isso que eu me levanto de novo. Aí isso eu achei muito foda. Por todos os outros. Acha mesmo que já tinha acabado. Por acaso Acho que a música também tá deixando muito épico, mas. sinto meu corpo queimar. Não, é foda, é foda. Então vamos lutar. Eles recebem manhã. Mas demônio louco acabou de matar. Então vamos matar como Mas depois eu vou comentar algo que na edição deu a entender mais ou menos. sinto melhor quando eu tô lutando contigo. Diz impossível pra mim, mas luta assim. É impossível, claro, não pra mim. Conheço a luta, nem dirio. São canção de mim. Como assim, pois falou? Roteiro, Se tá espada mesmo se ela cortar a beira da morte, mas eu não vou parar. Que eu ainda faço, então vamos lá. Espada mesmo nesse estado. Consigo ver esse fim é tão solitário. Graças a ti, o mentor é um samurai honrado. Olha pra mim, Suzano. Muito obrigado. Sinto meu corpo queimar. Demônio precisa se soltar. Isso é me descontrolar. Roteiro nunca evoluído, é. Não, Então que tal? Meus olhos botam até a morte propunham agitar. Mas se prefere, criança De fato, aparentemente surpreendente, mas. cara, eu acho que eu acho que ia colocar em Fui Pego, mas acho que pela parte do cara levantando ali, talvez se dá pro seu do cinema, hein? Talvez, hein? Eu vou colocar em cinema. Eu amei essa música. Então, acho que eu vou Simplesmente. colocar em cinema porque acho que eu vou ouvir demais também. Nossa, que música boa, cara. Que música boa. Olha, vamos lá. Uma coisa do Kita, que eu, vendo a música, eu me incomodei um pouco O Kita pra mim em é muito relação ao kkk, tipo, personagem. coitado, né? E aí eu lembrei do bagulho que é, tipo, essa parada do Suzano, ser fã do cara. Tipo, aquela parte ali que o cara, pô, ele morreu, pô, teve uma vida triste, ele morreu sem sorrir porque ele não conseguiu lutar, porque mesmo o mais forte morreu da doença sem enfrentar alguém. Aí o Uhum. cara morre, e aí ele tem a segunda chance. Aí ele levanta ali, e bom, pra quem não sabe, o Adrian sabe, sou extremamente fã de Kimetsu. E, nossa, sei lá, né, o cara aparecendo ali do lado e tudo, lembrou muito, o cara ainda tem o Tanjiro ali que parece, mas, enfim, aí É que tá dando umas lembrou cortadas, Tex. você dá uma voz meio. Dá uma. Então, tipo assim, basicamente, eu achei muito foda por si só, e ainda de boa ali, lembrou uma vibe que aí tinha, ó, tipo, aparecendo ele Vibe do lado, Kimetsu? vibe Kimetsu, que eu ia Ah, dizer, tá. tá ligado? Vibe Porque Kimetsu. realmente acho que. Não sei se no Viva tá cortando, mas pra mim tá. Ah, de boa. Se tiver, se tiver cortando, peço perdão aí. Mas, basicamente, deu essa vibe meio Kimetsu ali na hora, e que deu um plus ali pra mim, mas, propriamente do Kita, cara, eu achei muito foda essa. Só que me incomoda ver o Suzano extremamente pego com os golpes do cara, ou só, tipo, caralho, você é muito foda e tal. Eu acho que faltou, não sei como vai ser, mas baseando no que você falou, faltou mais uma parada do cara se importar. Pô, mano, muito foda, mas eu sou Deus da espada. E, tipo, faltou essa contraparte do Kita. O Kita, eu sou criança demônio e não vou parar nunca de lutar. E o cara, tipo, tudo bem, mas eu sou o Deus da espada. E, tipo,
Sei lá, O talvez faltou. Suzano também foi até o final, né? Tanto que o. Hum, Coitado, né? O Caso Suzano morreu porque ele morreu, né? Não foi ele, tipo. Tudo bem, o Kito acertou o cara e tal, no final lá. Mas o Suzano morreu porque ele alcançou o ápice da espada lá, como eu tinha dito. E a espada é invisível, né? sim. E só que todos os humanos que chegaram nesse ponto na história só desintegraram. Já o Suzano, por ser um deus, ele conseguiu dar mais de um golpe com a espada invisível e até e até obliterou os órgãos internos do Kito, mas o Kito de novo continuou andando reto porque ele não vai parar nunca e aí Aham. foda-se, tá ligado? Isso aí não tinha, acho que não importava se o Suzano jogasse uma bomba atômica, o cara ia continuar correndo reto porque é isso. Né? Entendi. Esse é o ponto do cara. E aí, Terminar. então, e aí o Suzano, ele se desintegrou porque ele deu vários golpes com a espada. E mesmo ele sendo um deus, a espada invisível é uma coisa, né, transcendental, né? O cara se desintegrou, né? Foda, o cara morreu pra própria espada no roteiro. Mas faz sentido. Mas tem uma coisa que para mim me pega muito, que é, por exemplo, aqui, ó, Aí, ó. essa Você cena. tá vendo? Essa cena toda aí é muito vibe. Mas, tipo, cara, achei muito Mas é que foda eu não essa sei se você parte do cara. entendeu esse bagulho da É, segunda chance que ele se levanta de novo. eu entendi que a segunda chance dele é porque ele tá no Ragnarok. É isso que eu entendi. Se Acho é que é mais. as duas coisas. Tipo, acho que o Block fez uma alusão, entendeu? Ele pegou o Ragnarok e também a situação do Okita aqui. Aham, Porque o que acontece? Ele tem essa segunda personalidade. A música até falou ali que ele tem o demônio que toma o controle dele, mas não sei sim. se tu percebeu, porque foi bem Não, rápido. não, sim. Isso eu percebi. Ele tem essa outra personalidade. E que inclusive bate papo com o cara e tal. Eu achei bem zoado. Mas tem cenas do cara lá morrendo de tuberculose e o demônio lá. Kaká, vender seu corpo, não sei o que, eu vou fazer É o chacinas. Sukuna? Vou É o fazer Sukuna. chacinas e vou fazer muito sangue e tal. Mas Beleza. assim, eu não tinha entendido que ele trocava de personagem. É, Entrado nisso. não necessariamente, eu não sei se necessariamente troca ou se, não sei dizer, né? Talvez sim, né? Porque ele fica sanguinário, tem até aquela forma dele lá de demônio, né? Com a aura lá. Acho que Aham, sim, né? Mas, aí o que acontece? Já tem outra coisa que eu já comentei no passado, não sei se você se lembra. A Volunde do Okita, a Valkyria, é lembro que você comentou, só, mas não lembro o que que é. é só ridículo, porque ela pega os futuros possíveis, tipo, ela pega. Ah, o Okita não pegou a tuberculose lá e parou de lutar? Sim, A, a Valkyria desconsidera a doença e dá o potencial máximo do cara, do futuro onde ele não tinha doença, e todos os futuros que ele não pegou doença, futuro que ele, tá ligado? Pega os entendi. futuros possíveis do cara de não ter morrido e pega o potencial do cara da vida dele, tá ligado? Esse, Pô, isso é ridículo demais. então, é ridículo, né? E Aham, um detalhe bem tá grande, comigo. um detalhe bem grande, que quando ele tá usando essa forma demoníaca, ele gasta o tempo de vida dele, entendeu? Ele realmente morre. Sim, Na luta ele tá morrendo por causa da Volunde e tal, ele começa a morrer. E aí, literalmente tipo, chega um ponto da luta que ele fala, né? Acho que o demônio fala pra ele, né? Mesmo se você vencer, você vai morrer. Então, tipo assim, ele realmente foi pra essa luta nessa vibe, tipo, tá, eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou ter uma luta épica e vou morrer de uma maneira foda, tá ligado? Mas eu vou morrer, sim, porque não tem como, entendeu? Vou ter que sim. usar a forma demoníaca e eu vou morrer, tá ligado? Aham, Óbvio, sim, não sou minha vida. óbvio. Só que aí, tanto que todo mundo achou que essa luta, na época, teve o pessoal falando, e eu também achei que ia ter um empate essa luta, tá ligado? Todo mundo achou que essa luta ia ser empate, pra poder fazer o placar fazer sentido, né? Todo mundo falou, pô, Sim. vai ser o primeiro empate da Ragnarok, que legal e tal. Né? Só que aí, chega nesse ponto que o Suzano É, eu acho que realmente. essa é a melhor coisa. Minha cabeça batendo aí nos Também dois. achei, eu também acho. E na verdade, assim, não só não foi empate, como o Kita não morreu, tá ligado? Isso pra mim já é inaceitável, tá ligado? Então, Esse... inclusive, esse é o ponto que eu tô falando de postura do cara. Por exemplo, não é como se eu entendi que o Suzano foi até o final. Mas falando pelo menos pela edição, você vê que o cara fica tão pego por todos os golpes. Toda vez que o Kita vai agir, o cara. Meu Deus, eu Tanto que morri. quando ele E morre, aí, quando ele percebe que tá desintegrando, ele fala, né? Tipo, morri, né? Que triste. Ele tá até falando. ah, Só eu aceita, acho sabe? que. Eu acho que faltou uma parada de tipo assim, pô, eu sou o Kita. Eu tive uma segunda chance. E eu, nessa forma do demônio, eu não vou desistir. E aí do contraparte, tipo, Então, tá, e eu sou o deus da espada, eu também não vou, mas, tipo, desistir na luta de espada. mas a E aí o maior dois tem empate. falácia dessa cena aqui, tá?
Não sei se você tá entendendo o que tá acontecendo aqui, eu vou explicar que essa cena aqui, ela me irrita profundamente. Eu sei que você falou que é foda e eu concordo, é muito foda. Mas essa cena me irrita profundamente, porque o que Uhum. acontece? O demônio fala, ó, vamos com tudo, tá ligado? Vamos com tudo, eu vou dominar seu corpo completamente, tá ligado? Você vai morrer, tanto que ele tá desaparecendo aqui, é uma coisa Sim. simbólica. Você não Ah, vai entendi. existir mais, você vai morrer, eu vou tomar o seu corpo, o controle do seu corpo até o final, e vou encerrar essa luta e tal, e a gente vai morrer, tá ligado? Sim. Legal, né? Sim, entre aspas, né? Interessante. É, Foda. tenso, mas faz sentido, né? Foda o personagem, né? Só que aí o Beleza. que que acontece? Não sei se o autor quis passar um pano pro Okita, tipo, quis ajudar o cara, ou se o autor quis dizer que o demônio na verdade era gente boa, né? Que o cara é um demônio feito de fina, né? Uma personalidade de gente É. boa. O cara Traquinas. gostava do Okita no final, não sei. Mas o que que o cara fez? Fez o mesmo que a Kurama fez com o modo Baryon. Não sei se você se recorda. A Kurama fala: Naruto, se você usar dessa Ah, forma, você vai morrer. acabou que ele morreu. Porque a Kurama que deu a vida. Então, isso é uma coisa que eu acho inacreditável. Aí a personagem demônio do cara deixou de existir, morreu, e agora aí é só o Okita. Tanto que essa imagem aqui é o demônio desaparecendo, tá ligado? Ficou só o Okita, tá ligado? E eu fiquei tipo, cara, que isso? Ai, meu Deus. Nossa, consegui entender A a forma raiva. demônio, o cara não conseguia nem. Ai, meu Deus. Tem a forma demônio, né? Aí meio que ele se. Não sei se. Assim, é pra dar uma ideia de fusão. Talvez seja a ideia. Só que aí no final da luta, tipo, fica essa subentendido. Tipo, o cara meio que deu a vida. E aí, como o cara morreu, o Okita tá vivo, tá ligado? Legal. Sim. Tá ligado? Então, assim. Não sei se o Okita vai ter mais relevância no futuro. Talvez ele tenha. Por isso que o autor deixou ele vivo. Talvez seja isso. É, pode Mas. ser. Pode ser que o cara se torne tipo o, o Jack lá passeando pelos corredores, É. né? Pode ser que tenha guerra lá. Que dê a falácia do Cara, Odin e os se caras têm que alguém ajudar, recortar né? isso no clipe, se alguém recortar isso no clipe, é engraçado. Esse kkk que eu fiz com a garganta, parece uma, enfim, intancável, né? Mas enfim, pode seguir. Mas é isso. Aí, tipo, o pessoal lá fica chocado porque realmente o Suzano mata o cara, não uma vez, né? Uhum. Fode o cara algumas vezes, mas tem essa que ele realmente mata o cara de vez mesmo, mas ele volta porque. Só que supostamente o demônio deu a vida pro cara sobreviver. Tipo, não faz sentido pra mim, tá ligado? Na minha visão, tá ligado? Acho que talvez tenha faltado explorar melhor essa parada do próprio demônio. Era pra fazer isso. Por Ama fazer isso, faz sentido. Por tudo que a gente acompanhou. Não, Agora, não, o tanto que demônio até aí não. então a forma demoníaca era uma coisa, tipo, era dito isso, né? Que o sangue do cara começava a ferver e ele ficava, tipo, possuído por um desejo de sangue e ficava doido, matava gente e tal. Era essa a ideia. Aí quando tem o flashback final, que é quando ele vai morrer, que ele morre e ele volta nessa cena aí, Uhum. é quando tem esse Aham. flashback do cara. Aí nesse flashback a gente é apresentado ao conceito e realmente tem a cena do demônio batendo papo com o cara. A segunda personagem do cara realmente falando pro cara, você é um bucho, hein, mano. KKK. Tá ligado? E ali eu já falei, puta, lixo. Ali eu já achei que matou um pouco da ideia do personagem, dele ter essa sede de sangue que deixa ele possuído, de louco. Isso, tá ligado? Não, Mas não, é ele uma outra depois bate um personalidade. papo ali. Entendi. Sei lá, sei lá. É, Mas sei muito lá, foda a talvez falte. cena, de novo, gente. O pessoal não entende. Eu vejo que pessoas não entendem muito essa crítica, né? Não quero dizer que. Nossa, que É, lixo, luta a horrível, cena, que a merda. cena, Não. a cena em si é foda, mas mas a constituição que ela apresenta paia, né? Presente paia. Então, eu acho que tem coisas que poderiam ser diferentes, poderiam ser melhores, poderiam. Sei lá, sabe? Eu acho que o Okita não ter morrido, pra mim, é absurdo, tá ligado? Eu acho Aham. mesmo que é absurdo. Eu até agora não entendo. Tipo, talvez, como eu falei, ele seja Ah, importante no isso aí é futuro. um ponto importante que você falou. Não, isso é um ponto importante que o pessoal se perde muito. Vamos supor, você você não gosta da forma do personagem. E aí você acha o personagem merda por causa disso. Vamos supor. Mas não quer dizer que tudo sobre o cara é uma merda, na sua opinião. De É fato, que, claro. por conta das questões gerais, o final do personagem Uhum. foi merda, por exemplo, mas não quer dizer que acabou o personagem. Então. Interpretação.
Mas eu não gosto muito do cara no geral mesmo, até no estilo de luta dele e tal. Mas a Aham. luta é legal, né? Das espadas. Então, exatamente. Tem pontos positivos, tem pontos que você pode acabar gostando do cara, tá ligado? Cara, né? E, Tem sei isso mesmo. lá, pra mim é muito essa vibe do cara ser muito Ed, só isso, tá ligado? Aí depois tentou emplacar essa história do cara que, morreu triste, tubérculo. Mas, sabe, acho que já era tarde, sabe? Uhum. Acho que já era tarde. E eu não consigo entender narrativamente por que, que o cara não morreu, sabe? Não faz sentido nada. O personagem que foi pra morrer, pra dar a E não vida dele, morreu. porque ele queria uma luta épica, a honra da morte de forma épica, porque ele morreu desonrado, porque como ele falou, o samurai ele tem que cumprir seus deveres e assim aí ele morre. Ele morreu impotente, ele se sentia muito mal de estar vendo todo mundo lutando em guerra e tal, e ele não podia fazer nada, sabe? Uhum. Então, Vamos queria ver, muito só se essa o cara vibe. virar. Só se o cara virar tipo o Jack, que eu falei, vai ficar andando E narrativa. Não, não, com certeza ele vai estar ali. narrativamente. Narrativamente, eu Não, digo. com certeza ele vai estar ali, mas eu quero dizer, narrativamente não faz muito sentido toda essa ideia do Okita, O cara, né? demônio, ter sacrificado pro cara ter continuado vivo. Por que que ele faria isso? Aham. Como isso funciona? Como é que uma segunda personalidade dá vida pra você? Tipo, sabe, eu acho que o problema meu, talvez, com esse bagulho do demônio, seja a parada mística. Talvez seja esse o meu problema. Quando era uma segunda personalidade do cara que deixava ele forte, deixava ele sedento por sangue e tal, muito legal. Mas aí quando vem essa parada mística, pô, essa sombra do cara é praticamente uma entidade, né? Não é? Sim. É É uma entidade, uma praticamente uma entidade. entidade. E aí você tira a Valkyria pra bosta, porque não sei se é a Valkyria que personificou, talvez seja isso também, né? Aí a Valkyria ajudou o cara a ter essa personificação do demônio. Só que eu me pergunto, é, o cara não. Tira a Valkyria pra nada, né? Quem é a Valkyria? Kaká, né? É, nem teve esse destaque aí, por exemplo, né? Então. Não que, de novo, aí os caras vão falar, né? Não que grandes Valkyrias. Mas vocês estão entendendo o que eu quero dizer, né? Não venham com hipérboles. É, Mas tem todo um contexto, né? Também, né? Tipo, você apresentou desde o começo. não venham com Falar, certo? hipérboles. Até o Leônidas lá, quando ele bate no Apolo, a Valkyria aparece lá e fala: Isso aí, cacete. Então, assim. esse- Mas é isso. Acho que eu falei de novo pra cacete. Não, mas justo. Esse aí faz mais sentido ainda de falar. E agora é esperar a grande luta de Loki contra Simo, né? Quando começar a vir os rap. Vai demorar. Hum. Essa aí Não é estou outra que eu não lendo. sei nada. Não estou lendo Mas vamos ainda, lá. tá? Tô esperando acumular os capítulos. Vamos lá. Voz e letra pelo Block. Participação especial pelo Darui. Instrumental pelo Enigma. E mixagem. Assistente de mixagem. Masterização pelo Cara, você tá Gado. cortando. Acho que tá cortando tudo, velho. Então faz você. Agora você vai. Você vai apresentar tudo. Nossa. É que literalmente, mixagem. Aí você ficou quieto, aí, assistente de mixagem. Pra mim tá assim, tá ligado? Mas assim, mixagem ST James, Nova Vicente. Assistente de mixagem, Neshisk. Neshisk, fala. Masterização pelo Fernando Delgado. Assistente de master foi o Bruno Martuccello. Fez. E o visual, Acho que a sim. edição, meu Deus, olha lá. Sunny, Peus, CGZ, Cujas, Yuma, Dance, Yuki, Cappuccino, RMDS. A gente, hein? Então, Mineiro, estação pelo A gente. Zerato e o Ghost. A Legendas música pelo ficou com uma edição Guts. simplesmente. A edição simplesmente ficou cinema e você vê que é um grupo aí que tá sempre presente nas músicas. Os caras sempre. Absurdo. Em qualidade técnica, não Inclusive, tem nem o que dizer. agora, comentar uma coisa aí que vai ficar jogada aí. Alguns fãs do Okita podem se sentir ofendidos ou não. Mas realmente tá me lembrando essa. Tá me lembrando agora. Deixou de ser o Tanjiro. Agora o cara virou o Yone. Fundo vermelho. O clone do cara do lado. Cara, Tá o tá bom, cabelo e né? aço. Tá Lembrou o bom. Yone. É isso. Parece muito, tipo, teria uma música do Ione passado do cara lá, junto com o Yasuo. Tá aí, kkk. Passado do cara aí, o cara virando lá. O Yono também recebeu uma segunda chance aí. Exatamente, entendeu? Morreu e Então, voltou. morreu e voltou. E enfrentou o irmão. É isso. Mas, acho que essa é a lore, né? Não sei. Enfim, tamo junto aí, galera. Valeu, cara. Não, valeu Valeu. e é isso.
Grande professor do Okita. Vamos lá, Absoluto cinema. só comentando, só grande professor do Okita. Incrível. Bom, falou, galera. Falou, deixa o like. Não me xingue.